Olá meus irmãos, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. No vídeo de hoje eu quero reagir à fala de um padre católico, padre Leonardo, onde ele vai tentar provar nas escrituras que existe o purgatório. Vamos ver, até agora ninguém conseguiu do lado católico, né? Eles tentaram, mas falharam miseravelmente. Será que esse padre aqui ele vai ter mais sorte? Vamos ver quais são os argumentos dele que ele irá utilizar para falar que as Sagradas Escrituras ensinam o purgatório, gente. Vamos lá, vamos passar o vídeo, tá? E nós vamos comentando em cima do vídeo e depois nós vamos fazer uma análise dos versículos que ele estiver citando com a palavra de Deus. Vamos dar uma revisão desses versículos e ver se realmente esses versículos que ele está utilizando para provar, entre aspas, o purgatório, de fato, ele ensina a doutrina do purgatório. Vamos lá. Aqui eu quero reforçar a fé dos católicos, né? Então vamos lá. Onde é que está na Bíblia? Primeira passagem que é evidente, não tem mais nem o que questionar, é a passagem de 2 Macabeus, e aqui o velhinho precisa de óculos, né? 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, diz assim: tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado, obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Então isso aqui é Judas Macabeu. Porque se ele não esperasse que os mortos haviam de ressuscitar, seria uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Não precisa mais dizer nada, né? Vamos lá. Ele vai falar agora sobre Lutero, vai inventar um monte de besteiras aqui históricas sobre Lutero, que não tem como ele provar. Não tem como ele provar. Eu vou soltar depois o vídeo dele e deixar ele falar. Mas primeira coisa, essa leitura de Macabeus aqui, eu tenho um vídeo que eu fiz uma análise completa sobre esta passagem que ele está reivindicando para provar o purgatório. Eu vou deixar aqui no card para você assistir esse vídeo. É um vídeo completo sobre isso, tá? Segundo Macabeus, não ensina de modo algum o purgatório. Primeira coisa, o fato de alguém orar pelos mortos, para os mortos receberem algum benefício, necessariamente não está ligado a um lugar onde eles estão ali espiando algumas faltas cometidas, pecados veniais ou coisa parecida, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Um não depende do outro. Existe toda uma teologia de oração por pessoas que morreram salvas em Cristo na igreja primitiva, sem contudo invocar esse tal purgatório católico, tá? Segundo Macabeus, não está invocando o purgatório, não fala sobre nenhum lugar onde eles estão, não fala que eles estão pagando pecados veniais, pecados mais leves. Ao contrário, se você for ler o contexto, coisa que o padre não fez, você vai perceber que esses soldados ali de Macabeus, eles morreram porque eles cometeram pecado de idolatria. E segundo a doutrina católica, pecado de idolatria é pecado mortal, que leva ao inferno e não ao purgatório. Isso o padre não fala, né? Ele só vai naquela parte lá de orar pelos mortos. Mas orar pelos mortos não prova absolutamente nada sobre um lugar que a pessoa fica ali espiando, né? Sofrendo para espiar as suas faltas que ela cometeu em vida enquanto estava viva. Mas vamos prosseguir. Agora ele vai tentar falar que Lutero não gostava deste livro e por isso ele tirou esse livro da Bíblia, uma coisa que ele não consegue provar, não é factual, ele está inventando ou apenas repetindo como papagaio aquilo que é um argumento que já foi refutado há muito tempo pelos evangélicos. Mas vamos deixar ele falar aqui. Que Lutero, porque deu na cabeça dele, porque ele não gostava, por exemplo, dessa passagem, de outras que fundamentam a fé católica. Não é porque Lutero não gostava dessa passagem ou de outras. É que este livro não faz parte, nunca fez parte do cânon judaico. Não é um livro inspirado, não é um livro sagrado, é apenas um livro de história dos judeus. Que aí sim, a Igreja Católica oficializou como
canônico porque estava em litígio ali com os protestantes da época. Para tentar provar purgatório, o que eles fizeram? Vamos canonizar esse livro, mas esse livro nunca foi aceito pela igreja como canônico. Então é o contrário do que ele está dizendo. Ele arrancou esse livro da Bíblia. Então você imagina, ele arrancou esse e outros, né? 6 livros, foram 7 livros que foram arrancados da Bíblia. Agora, eu gostaria que o padre Leonardo, ele fosse mais honesto com as pessoas que estão assistindo o canal dele. Ele poderia falar para as pessoas, olha, vá às fontes e verifica as Bíblias luteranas. Qual foi a Bíblia que Lutero tirou os 7 livros que existem na Bíblia Católica? Quando Lutero traduziu a sua Bíblia, ele traduziu com todos os livros. A única coisa que ele fez foi colocar à parte, como está, por exemplo, na Bíblia, na antiga Bíblia de 1611, a King James. A King James possui os apócrifos, porém separado. Essa Bíblia aqui minha, olha, Bíblia de apologética com apócrifos. Os apócrifos estão aqui, porém eles estão no final do Antigo Testamento, separados. E foi isso que Martinho Lutero fez. Talvez a primeira Bíblia de edição protestante que vai retirar de fato os livros apócrifos é a Bíblia de Genebra, se eu não me engano. É a Bíblia de Genebra. Lutero não retirou. Então isso é uma inverdade, para não falar outra coisa, né, que esse padre está falando. Mas talvez ele seja tão ingênuo ou ignorante que ele vai simplesmente repetindo aquilo que os católicos vão dizendo, mesmo eles já tendo sido refutados profusamente, largamente, extensivamente sobre este ponto. Inclusive, há relatos, né, bem evidentes que ele queria também modificar alguns versículos do Novo Testamento. Como, por exemplo, o que nega a doutrina tipicamente protestante, salvação só pela fé. Inclusive, há relatos, né, bem evidentes que ele queria também modificar. Nós temos lá versículos do Novo Testamento. São Tiago, por exemplo, por exemplo, o que nega, que fala muito das obras, tipicamente protestante, salvação só pela fé. Puxa, salvação somente pela fé não está na Bíblia? Meu Deus, até o Papa dele deu vazão a Lutero. Até o Papa dele falou que Lutero estava certo. O Papa Bento XVI escreveu falando justamente desse versículo. Que esse versículo, do qual Lutero traduziu que nós somos salvos apenas ou somente pela fé, ele pode ser traduzido assim sim. Por quê? Porque o contexto dá base para isso. Aliás, várias Bíblias antes de Lutero já traduziam assim. Não foi Lutero que modificou. Mas é claro, coitado do padre, né? Talvez seja a idade dele, não ajuda muito ele ficar horas e horas pesquisando, né? Porque pesquisa leva tempo. Então é muito mais fácil você ficar repetindo erros do que realmente ir lá e conferir, olha, será que isso realmente é verdade? Será que Lutero realmente fez isso? Ou eu estou apenas repetindo falsos conceitos, falsas insinuações? Infelizmente é isso que ele está fazendo, né? Coitado dos leitores aí, dos seguidores do canal deste padre. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 12 a 15. Diz o seguinte: se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestada será a obra de cada um. Então, essas edificações são as boas e as más doutrinas e boas e más obras, né? Então, o ouro, prata, pedras preciosas é aquilo que há de precioso, que é valoroso. E madeira, feno e palha são aquelas coisas que não valem de nada, que são passageiras, são doutrinas humanas. Manifestada será a obra de cada um, olha aqui falando das obras, né? Pois o dia do Senhor a fará conhecer, visto que será revelado no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ah, padre, mas aqui é o juízo final, né, que ele está falando. Vamos lá. Se subsistir a obra do que a sobreedificou, receberá o prêmio. Ou seja, se aquela pessoa foi uma pessoa de fé firme,
com a doutrina sólida, pelas suas obras, manifestou a santidade e vida, o seguimento de Jesus, ela receberá o prêmio. Se a obra de algum arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. Entende que não precisa ter a palavra purgatório, é uma explicação de uma doutrina que os cristãos já seguiam desde São Paulo, está aqui. Ou seja, se naquele último dia aquele cristão não tiver um comportamento, não tiver tido uma vida preciosa aos olhos de Deus, edificada sobre esses fundamentos preciosos, ou seja, não for uma pessoa, usar uma palavra difícil aqui, ilibada, né? Uma pessoa santa, mas tiver fé em Jesus, enfim, essa pessoa será salva, mas passando pelo fogo. Então não só ele diz que o purgatório existe, como ele diz que vai passar pelo fogo. Vamos lá, ele vai citar agora um texto de Mateus capítulo 12, mas vamos agora analisar o que de fato diz aqui essa passagem de Paulo. Será que essa passagem está ensinando realmente o purgatório? Será que essa interpretação que o padre deu casa realmente, ela faz jus ao que o apóstolo Paulo está ensinando nesta passagem? Claro que não. É só você ler o contexto. Leia o contexto que você vai observar uma coisa muito interessante. Paulo não está falando aqui de pessoas que vão pagar pecados na eternidade. Ele está falando aqui de ministérios. Ministérios. É isso que se trata aqui o capítulo 3. É isso que trata essa perícope. Isso o padre, claro, ele não fala. Porque é muito mais fácil você pegar simplesmente o termo fogo e converter em purgatório, sendo que aqui nem a palavra tem, como ele mesmo admite, não tem a palavra e muito menos o conceito. Se não tem a palavra, muito menos o conceito. Olha o que Paulo está falando. Aqui o versículo vai falar que os coríntios estavam brigando, o contexto, né, desde o verso 1, por causa de Apolo. Um fala, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, tal. E aí Paulo vai falar, olha, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros? Preste atenção. Ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, preste atenção, primeira palavra ministro, agora ele vai usar a palavra plantar, e ele vai falar que Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Tá? Essas palavrinhas são importantes para você entender todo o conteúdo desta discussão que Paulo está tendo com os coríntios. Ele vai continuar. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Olha aí, você recebe o galardão por um trabalho, tá? No purgatório, ninguém recebe nada. A pessoa está ali para ser purificada, ela não está recebendo galardão, ela não está recebendo premiação, ela está sendo purificada de supostas punições que ela deveria ter feito em vida, ela deveria ter se redimido em vida com penitências. Ela apenas teve os seus pecados perdoados, mas eles não foram reparados. Ou seja, uma pessoa pecou contra outra, vamos supor assim que a pessoa mentiu contra a outra, tá? Causando um dano naquela pessoa, talvez um dano até material. E ela se arrepende, olha, realmente eu fiz coisa errada, tal, vai lá, se confessa, mas ela não repara aquilo lá, ela não vai, não conversa com a pessoa, não ressarce a pessoa no prejuízo material. Então, quando ela morre, essa culpa ela leva. O pecado dela foi perdoado. Isso é doutrina católica, gente. Isso não é Bíblia, tá? É doutrina católica. O pecado dela foi perdoado, porém, essas faltas terão que ser reparadas na eternidade. Daí a necessidade desse purgatório, tá? Então o purgatório não é para receber o galardão. E Paulo fala aqui que cada um receberá o galardão pelo trabalho que ele fez. Que trabalho é ele? É esse. Ele está falando aqui de ministros do Evangelho. Está falando de pessoas que estão lançando o fundamento, ou seja, missionários que apresentam Jesus, e outros vêm, a partir deste fundamento, começa a edificar. Ele está usando aqui duas figuras de linguagem, uma da lavoura e outra do edifício.
Da lavoura ele fala, olha, eu plantei, aí vem Apolo e rega. Ou seja, um planta e o outro vem e rega para dar o crescimento, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí ele vai usar uma outra expressão, que é o edifício, né? No sentido aqui de templo. Então, um lança o alicerce, o fundamento, que é Jesus, e o outro vem edificando esse alicerce. Ou seja, está falando de ministros do Evangelho que estão levando a palavra de Deus, criando igrejas, edificando igrejas, construindo espiritualmente essas pessoas. É isso que Paulo está falando aqui. Está falando de purgatório, de terceiro lugar na eternidade, onde a pessoa fica se purificando. Não tem nada a ver. É isso que Paulo está falando. Aí ele vai continuar. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo está falando que os ministros do Evangelho estão edificando sobre a igreja, sobre a lavoura de Deus, sobre o edifício de Deus. Estão construindo e estão regando para que ela tenha um bom crescimento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo está alertando, olha, cuidado, você é ministro, você está pregando o evangelho, você está criando ou edificando ou construindo uma igreja a partir de Jesus Cristo, cuidado com o que você está fazendo. E ele continua, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, aí ele vai falar, olha, esse edifício, esse trabalho de edificação que a pessoa está fazendo, ele pode ter algumas qualidades. Pode ser ouro, prata, preciosas, madeira, feno ou palha. Aí ele vai falar, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará. Aí o padre ficou meio engasgado aqui quando ele falou, será que é do juízo final? E ele não deu resposta. Porque ele sabe que esse versículo aqui, que essa palavra atrapalha ele. Porque aqui a palavra o dia revelará está falando do juízo final. Está falando quando as pessoas receberão galardões. Não está falando de purgatório. No purgatório ninguém vai receber galardão. No purgatório, segundo a doutrina católica, apenas está sendo purificado dos seus pecados. Não está recebendo galardão nenhum. Mas aqui, Paulo fala que é naquele dia, ou seja, neste dia, será revelada a sua obra. Aí ele continua. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo está provando quem? A pessoa ou a obra dela? Aqui, Paulo está falando que é a obra que está sendo provada, não é a pessoa. A pessoa não está sendo provada. Quem está em jogo ali é a obra dela, não é a pessoa. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aí Paulo está falando de uma premiação, ou seja, galardões. Tem vários galardões na Bíblia. Fala sobre coroas, né, que nós receberemos. Então, esses galardões são para trabalhos. Isso aqui não tem nada a ver com pecados particulares que as pessoas estão fazendo. Não tem nada a ver com pecados. Aí ele vai falar, olha, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, ele está falando assim, olha, é como se uma pessoa que tivesse uma bagagem cheia de coisas que ele tenha feito, tá? São feitos dele. E ali, quando ele passar por esse tribunal, Jesus vai testar isso aí. Se a obra for ouro, passará tranquilo, ela vai ser testada e vai ser passada. Ele vai passar ileso. Se for feno, palha, ele vai ser testado, vai ser queimado, porém esse não receberá prejuízo. Ele vai ser salvo, vai continuar sendo salvo. A obra dele foi testada, mas ele se salvou como se tivesse se salvado apenas com a roupa do corpo, tá? Com mais nada, ele não levará nada para o reino de Cristo. Ele não levará galardão, ele vai ser apenas salvo. Só isso. Aqui não está falando de punição de pecados veniais, de missa pelos mortos, de penitências, de nada disso. Nada disso. O fogo aqui é para purificar. Aliás,
uma coisa interessante aqui que os católicos não veem nesse texto. Aqui Paulo está falando que existe obras boas e obras ruins. No purgatório não tem esse negócio de obra boa. As obras boas não estarão sendo testadas no purgatório. O purgatório é para purgar, isso é doutrina católica novamente, pessoal, não é Bíblia, tá? É para purgar pecados veniais, tá? As faltas dos pecados veniais, para serem punidos. Não se fala em galardão, não se fala em testar coisas boas no purgatório. É apenas para purificar essa pessoa daqueles, vamos dizer assim, resquícios para ela poder entrar no céu. Só isso. E Paulo nem de longe está ensinando tal conceito aqui. Aí ele vai dizer, olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o templo de Deus somos nós. É isso que Paulo está falando. Então, cada um veja como edifica nesse templo. Tá? A igreja de Deus como um todo é um templo. Então, os líderes cristãos serão julgados, ou melhor, os trabalhos desses líderes serão julgados de como eles edificaram. Tá? É só isso. Para que complicar? Para que tentar achar purgatório onde não existe purgatório? Mas não é só a igreja católica que faz isso. Muitas seitas fazem isso. Tenta achar coisas que não estão na Bíblia. Né? Por quê? Porque elas já vão para o versículo com seus pressupostos teológicos. Aí, é claro, eles cometem a falácia, né, de tentar provar o que não está na Bíblia. Mas vamos deixar o padre falar mais, tá? Agora ele vai citar Mateus. E aí, você acha que tá ruim, né? O negócio vai piorar agora. Então tá bom. A passagem, na verdade, é Mateus capítulo 12, versículo 32. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ué, então existe perdão depois desta vida? Foi Jesus que disse. Ele nem percebeu a incoerência que ele caiu aqui, né? Primeiro, vamos ler dentro do contexto aqui, porque eles só pensam, né, aquilo que lhes interessa. Vamos ler dentro do contexto aqui. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Perdoará quando? No porvir? Não. Atualmente. Se perdoará atualmente. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Jesus não falou aqui, olha, se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado neste século e no porvir. Ele não disse isso. Ele está restringindo o perdão do Pai e do Filho para este século. Qualquer blasfêmia, qualquer palavra rude que falar contra o Pai e o Filho, há de ter perdão neste século ainda. Agora, contra o Espírito Santo, não. Por que contra o Espírito Santo, não? Porque se você peca contra o Pai, tem o Filho. Se você peca contra o Filho, tem o Espírito Santo. Mas se você peca contra o Espírito Santo, não tem mais ninguém, meu querido. Então, por isso que você não tem mais chance de perdão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tá? E ele vai continuar. Nem neste século e nem no porvir. Ou nem no futuro, segundo a Bíblia do católico aqui. Aí ele faz a perguntinha, né? Então, quer dizer que tem perdão no outro século? Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala aqui que não terá perdão nem neste século e nem no futuro ou na era do porvir, ele está dizendo simplesmente, olha, nunca será perdoado. É só isso. Não está falando que há uma possibilidade de perdão, porque ele mesmo negou essa possibilidade aqui. Não há possibilidade de perdão nem neste século e nem no porvir, ou seja, de modo algum você será perdoado. Mas isso é interpretação sua. É? Vamos dar uma olhadinha então no que diz Marcos nessa mesma passagem. Olha o que Marcos está dizendo aqui, olha. Usando essa mesma passagem. Marcos capítulo 3 e versículo 29, olha. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo.
Nunca. É esse sentido que Mateus está falando. Quando ele fala que não terá perdão nem neste século nem no porvir, é o que Marcos fala, ó, nunca terá perdão, jamais terá perdão, nunca será perdoado. Ele não está falando que no século por vir haverá perdão para alguém. Gente, é um absurdo. E aonde que esse homem conseguiu ver purgatório aqui, gente? Outra coisa, ele nem percebeu a incoerência dele, né? Por quê? Porque quem vai para o purgatório já tem os pecados perdoados. Essa é a doutrina católica. O que ele vai fazer lá? Ele vai apenas ser punido por aquelas faltas daquele pecado que já foi perdoado, né? Então a pessoa ela peca contra a outra, um exemplo que eu já dei sobre a mentira, só que ela não vai lá e se conserta com aquela pessoa, não repara, não faz penitência segundo a doutrina católica. Então quando ela morre, ela tem o seu pecado perdoado, já está apta para ir para o céu, porém ainda ela tem essa sujeira, essas manchas, porque ela não reparou em vida. Aí ela tem que ir para o purgatório para poder se purificar ou purgar essas faltas aí. Mas o pecado dela já está perdoado. Agora, olha o que o padre fala. Né? Ah, então haverá perdão. Mas não se trata de perdão, criatura. Cara pálida. Não se trata de perdão. Você está indo contra a própria doutrina católica. E isso mostra claramente que este versículo aqui não está ensinando purgatório coisíssima nenhuma. Né? Então, mais uma vez, o padre não passou no teste, como os demais católicos. Mas ele, como ele é assim insistente, ele vai prosseguir ainda com alguns versículos. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Outra passagem também, vamos lá? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: acomoda-te sem demora com o teu adversário, põe-te de acordo com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último centavo. Dá para entender? Ficou mais claro do que isso? Jesus diz que nós devemos entrar em acordo com o nosso próximo, nos reconciliarmos com o nosso próximo antes do julgamento, porque o próximo pode nos dar esta culpa. Então aquelas briguinhas, né, aquelas discussões, aqueles desentendimentos que certamente não vão nos levar para a condenação eterna. Mas Jesus diz, olha, você pode ir para a prisão e de lá não sairá até ter pago o último centavo. Ou seja, a pessoa vai pagar e vai, depois que pagar, sair. E vai pagar de que forma? Sendo purificado. Então, eu citei algumas passagens bíblicas que fundamentam. A primeira coisa, como nós estamos fazendo aqui, é ler o contexto, coisa que os católicos não fazem, tá? Mesmo porque a Bíblia não é o forte de católico. Versículo 20 deste capítulo, do qual ele citou, diz assim, olha: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá? Então, qual que era a justiça dos fariseus? Olho por olho e dente por dente. Tá? Essa era a justiça deles. Jesus está falando, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra teu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta-te a tua oferta. O que Jesus está falando aqui é sobre relacionamentos entre pessoas. Olha, a nossa justiça tem que exceder a do fariseu. Nós não podemos simplesmente usar olho por olho e dente por dente. Nós temos que ser diferentes. É isso que Jesus está falando. Olha, assim como Caim e Abel, e talvez seja essa passagem que Jesus tem em mente ao proferir esta sentença aqui, Caim e Abel. Caim estava com o coração com raiva, magoado contra seu irmão, e os dois estavam a caminho para oferecer a oferta. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada, porque Caim estava com o coração muito dolorido, com raiva, magoado. Ele deveria ter feito o quê?
parado no meio do caminho, reconciliado com seu irmão, e aí com certeza a oferta dele seria aceita. É isso que Jesus está falando. Ó. Se você for ao templo levar a sua oferta, e se você tem alguma coisa contra seu irmão, primeiro deixa ali a sua oferta, reconcilie com ele, depois vem e apresenta ela. Tá? O problema é o seu coração. Reconcilie-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui já é uma outra ilustração que Jesus está dando. Primeiro ele fala do tempo, das ofertas, aqui está falando de alguém que deve alguma coisa para outra pessoa. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma será dali enquanto não pagares o último cêtio. O cêtio, né, ou o último centavo. Então o que Jesus está falando é que a pessoa ela tem que, enquanto ela estiver a caminho, né, no caminho com o seu adversário, ela vai lá e reconcilia, porque senão aquela pessoa que se sentiu ofendida, que está para receber a dívida sua, ela vai e te entrega ao juiz. E ali você, para sair, vai ter que pagar até o último centavo. Jesus está falando aqui do sinédrio, Jesus está falando aqui dos juízes humanos, aqui não está falando da eternidade, aqui não está muito menos de purgatório, pelo amor de Deus. Não está falando de purgatório coisíssima nenhuma. Né? Então, ver purgatório nisso aqui é ver o que não está nas Escrituras, que Jesus não ensinou. Jesus ensinou coisas muito profundas e claras a respeito do céu e do inferno. Ele poderia muito bem ter falado sobre um tal terceiro lugar na eternidade, né? Um tal de purgatório, ou pelo menos uma existência que seria purgada pelos pecados para poder entrar no céu. Jesus e nem os apóstolos e nem os pais da igreja, pelo menos nos primeiros séculos, nunca ensinaram tal conceito. Tá? Então, nem 1 Coríntios, nem Mateus capítulo 12, nem Mateus capítulo 5, nem mesmo Macabeus capítulo 12 ensinam tal purgatório. Vamos ver o que o padre tem a dizer no final aqui. Existe também uma razão mais do que lógica para a gente crer no purgatório. Na verdade, bastaria que a igreja nos ensinasse, porque nós devemos acreditar fielmente naquilo que a igreja ensina. Percebeu qual que é dos católicos? Eles gostam de falar que nós acreditamos em sola escritura, porque não é só as escrituras, mas a questão dos católicos não é a questão nossa diferença não é sola escritura versus tradição. Na verdade, é sola escritura contra sola eclésia. Porque os católicos não acreditam em tradição. Eles acreditam no que a igreja deles diz. Porque a igreja está acima dessa tradição. Porque essa igreja ela vai definir o que é e o que não é tradição. Então ela vai rejeitar aquilo que ela não quer, que a tradição ensina, e pegar aquilo que apenas condiz com o seu ponto de vista. Então, no final das contas, os católicos têm a sola eclésia, ou seja, é somente a igreja. Se a igreja ensinou qualquer coisa, mesmo que seja revelido que está nas escrituras sagradas, o católico tem que acreditar. Isso é racional, como ele está dizendo aqui constantemente? Claro que não. Nem racional, nem bíblico. Mas ele acredita na sua santa igreja. Se a igreja ensina purgatório, mesmo que não esteja na Bíblia, ele tem que acatar o que a igreja dele diz. Como diz santo, com muitas aspas, Inácio de Loyola, se a igreja disser que o branco é preto, mesmo se for branco, eu tenho que acreditar que é preto. Isso é racional? Não é. Isso é irracional. Tá? É você abdicar daquilo mais nobre que Deus dotou o ser humano, que é a sua consciência, o seu raciocínio, para acreditar naquilo que não diz e não ensina a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. A nossa fé não é irracional, por isso que eu li algumas passagens, por isso que existem coisas que vão fundamentando. Então eu vou dar uma razão muito lógica para você, além da fé na igreja, você crer no purgatório de forma racional, além da palavra de Deus, além da tradição contínua da igreja desde os primeiros séculos, que sempre celebraram a Santa Missa, o Santo Sacrifício da Missa, em intenção dos mortos, sempre. Né? Santo Agostinho fala sobre isso, por exemplo. Então, uma razão muito lógica para você, além da fé na igreja, você crer no purgatório de forma racional, além da palavra de Deus, além da tradição contínua da igreja desde os primeiros séculos, que sempre celebraram a Santa Missa, o Santo Sacrifício da Missa, em intenção dos mortos,
sempre, né? Santo Agostinho fala sobre isso, por exemplo. Percebeu? Olha quem que ele vai citar para falar sobre isso. Santo Agostinho, século V. Século V, mas ele falou que desde os primeiros séculos da igreja. Então por que ele cita Santo Agostinho do século V? Sabe por quê? Porque nenhum pai da igreja dos primeiros séculos ensinou tal conceito de missa e oração para salvar a alma de mortos de purgatório. Coisíssima nenhuma. Primeiro que era completamente desconhecido esse tal purgatório aos moldes católicos dentro dos 4 primeiros séculos da igreja cristã. Aliás, nem os ortodoxos, os católicos ortodoxos acreditam nesse tal purgatório. E olha que eles são muito mais antigos do que a Igreja Católica Romana. Muito mais antigos. Portanto, a igreja nunca ensinou essa parafernália. Isso começou a ganhar algum fôlego com Agostinho de Hipona. Tá? Mas mesmo Agostinho, ele não dava certeza se existia ou não um purgatório. Ele estava conjecturando. E nós temos passagens para falar sobre isso, mas eu não vou citar aqui agora. Simples. Mas eu vou dar uma razão bem simples. No céu, diante de Deus, só pode entrar quem for puro. Completamente puro. Não existe possibilidade de estar na presença de Deus qualquer impureza, porque Ele é o santo, correto? Agora eu pergunto para você que está me assistindo, você é santo? Você se considera puro? Sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha? Acho difícil, porque se você disser que sim, eu vou dizer que você vai confessar o mais rápido possível, porque você é um grande orgulhoso. Será mesmo que a presunção é o orgulho de uma pessoa falar que vai para o céu? Uma pessoa falar que está santificada? Bom, o apóstolo Paulo pensava ao contrário. Olha o que ele dizia aqui a respeito dos coríntios. Olha. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Em outras partes ele vai falar que é a palavra que nos lava, é a palavra que nos limpa, o Espírito Santo nos limpa. Então nós temos todos os recursos dados por Jesus para essa purificação. Ah, mas e se você morrer sem confessar os seus pecados? Às vezes pecados por ignorância já estava previsto na lei de Moisés. Lá na lei existia sacrifício pelo pecado de ignorância. Que a pessoa nem sabia que tinha cometido aquele pecado, já estava previsto. O sacrifício de Cristo, ele preenche todos esses requisitos da lei de Moisés. Então, mesmo que você morrer, mesmo que você não tenha pecados por ignorância, sendo confessados, você entrará no reino de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Por exemplo, o ladrão da cruz. Segundo os moldes católicos, o ladrão da cruz nunca poderia entrar no céu, no paraíso. Mas o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou só, olha, primeiro, rapaz, você vai ter que passar pelo purgatório, para um lugar de purificação, aí depois, só depois você vai me encontrar lá no paraíso. Tá? Beleza? Tranquilo? Não, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não é depois. Então, nós temos Elias, nós temos Enoque, que foi para o céu, está lá com Deus, ainda com Deus, né? Não precisou ir para o purgatório para purgar os seus pecados. Né? E a Bíblia fala lá, em Tiago, fala que Elias era um homem sujeito às paixões como nós somos. E mesmo assim, ele foi para o céu. Não precisou de purgatório. Eu sei que os católicos vão falar, tem uma nova versão agora do purgatório, que não é mais um lugar, é sim uma existência, é um momento. Eles estão mudando essa questão do purgatório, né? Porque sabe que o negócio é meio complicado pro lado deles. Mas, enfim, mesmo que a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ela também nos diz que nós somos santificados em Cristo. Então, se nós somos santificados, nós já preenchemos o requisito desta passagem. Lá em Apocalipse vai falar que nada impuro herdará a cidade celestial. Mas a cidade celestial já foi depois do trono branco, já foi depois de purgatório, alegadamente, né? Já foi depois do julgamento final. Há um novo céu e nova terra. Ali todo mundo já está santo.
Ali não está falando que a pessoa para ir para o céu tem que passar primeiro por um purgatório. Nada disso, está simplesmente dizendo que novos céus e nova terra não será como esse. Nada de ruim terá nesse novos céus e nova terra. Só isso. Ali não prova purgatório. Nem em Hebreus, quando fala que sem santificação não verá o Senhor, não é nenhum raciocínio lógico. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós já fomos santificados em Cristo Jesus. Tá? Muito bem. O que nós temos aqui são falácias. O padre Leonardo novamente repete aquilo que os católicos continuam repetindo durante séculos, e que continuam passando vergonha. Por quê? Porque na verdade a Bíblia ela não só não ensina purgatório, ela vai além. Ela diz que nós vamos direto para o céu. Ela ensina que nós vamos direto para o trono do Senhor. Não precisamos passar por nenhum terceiro lugar para ficar purgando pecados, né? E é isso aí, pessoal. Tá? Eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema, um pouco mais abrangente, se Deus permitir. E esse aqui foi apenas um tira-gosto, tá? Do padre Leonardo aí, que gosta de fazer piadinha com protestante, né? Mas na hora de provar realmente a doutrina dele, ele não passa pelo crivo. Ou seja, as obras dele de argumentação foram palha, foram feno, foram madeira. Foram queimadas pelo fogo da realidade da palavra de Deus. Tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva e acione o sininho também para receber os nossos vídeos em tempo real. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Eu peço desculpa porque esse vídeo eu gravei com luz natural. Então você percebeu aí que teve algumas oscilações, né, de temperatura aí, porque o sol às vezes é coberto por algumas nuvens, então fica um pouco mais escuro. Você me perdoe por isso, tá? Mas eu acho que o conteúdo foi válido, ok? Se foi válido, deixe seu like para mim. Tchau.